Meia ou meio? Qual o jeito certo de falar? Bom, depende. A gente tem duas situações. A gente vai falar meio quando estiver se referindo a um pouco. E quando ele se refere a um pouco, ele é invariável, ou seja, ele não tem gênero. Mas o meio, quando ele fala de metade, ele é variável. Aí sim, pode ser meio ou pode ser meia. Vamos ver um exemplo? 4h30. Bom, nesse caso, este meio, ele equivale a metade do numeral fracionado. Então, ele é variável. Então, ele está falando meia, metade de uma hora. Hora é feminino, então é meia. 00:30. Estou falando de metade de uma noite. Noite é feminino, então eu uso meia. 12h30, as crianças estavam meio cansadas. Qual que é a diferença aqui? O primeiro meia está falando da metade do dia. Então, se é metade, tem variação, dia é feminino, então meia. As crianças estavam meio cansadas, aqui você substitui por um pouco cansadas. Então, se elas estão um pouco cansadas, então é invariável e vai ser então meio e não meia cansadas. Eu estava meio perdida. Eu sou feminino, perdida, feminina, mas esse meio quer dizer eu estava um pouco perdida. Um pouco não tem variação, então eu estava meio perdida, tá correto. Eu estava meio na dúvida, porque eu estava um pouco de dúvida, não eu estava metade na dúvida. Estava um pouco na dúvida, então eu estava meio na dúvida. Eu não estava meia, tá bom, gente? Esta é uma meia. Esta é uma meia triste. Entendeu a diferença? Quando é um pouco, é sempre meio, não tem feminino. E quando é de metade, pode ser meio ou pode ser meia. Simples assim.